2026 está aí, todo mundo já escutou algum rumor de candidatura, mas eu quero te propor um exercício de imaginação. Vamos esquecer Lula e Bolsonaro por uns instantes. Vamos supor que esse confronto fosse entre Kamala Harris e Giorgia Meloni. Uma ex-vice-presidente dos Estados Unidos e a outra atual primeira-ministra do PL, ou da Itália. Não importa se o cargo for para o Senado ou para a presidência, o que importa é o que elas representam. Porque mesmo que elas não sejam candidatas de fato, elas já representam essa batalha. Uma batalha entre dois mundos completamente diferentes. O mundo real e o mundo invertido. E veja bem, o meu canal não é sobre política, mas o que está acontecendo agora vai muito além de política. É uma guerra civilizacional. É a disputa final entre o Brasil, que tem como valores fundamentais Deus, nação e família, e um Brasil puramente ideológico. É por isso que a batalha de 2026, seja direta ou por procuração, ela é a mais simbólica de toda a nossa geração, porque ela envolve identidade. Porque eu me atrevo a dizer que esse pode ser o ponto de virada mais importante desde a queda da monarquia, quando, na minha concepção, o Brasil perdeu o seu último elo como ideia de nação. E se a gente errar dessa vez, não vai ser apenas um mandato ruim, vai ser muito mais do que isso. Em contrapartida, se a gente fizer a escolha certa, pode ser a oportunidade do Brasil voltar a ser aquilo que ele nasceu para ser, o gigante acordar. Mas antes de continuar, eu preciso dizer duas verdades. Primeiro, tanto Kamala quanto Meloni não vivem à sombra de ninguém. Nenhuma das duas é um peão sob controle dos maridos. Muito pelo contrário, elas são rainhas nesse tabuleiro. E segundo, é que essa não é uma questão entre esquerda e direita, eu já disse isso, mas uma disputa entre cosmovisões antagônicas. Não é sobre economia, não é sobre política externa, é sobre a nossa identidade como nação e o nosso destino como país. Por isso que 2026 é tão importante. Kamala representa o que o mundo chama de mulher moderna. Ela é defensora do ativismo militante, do controle das redes sociais e da cultura woke. O estilo dela é, acima de tudo, teatral, muitas vezes exagerado e aparentemente instável, e eu estou sendo gentil na minha análise. Ela confunde decoro e hierarquia de poder com a liberdade de expressão das mulheres. Quer ver uma angústia pessoal? Quando eu escuto alguém da esquerda comparar ela com Evita Peron, como se isso fosse um elogio. Eu não quero uma Cristina Kirchner governando meu país. A Kamala, para mim, é o símbolo de empoderamento barulhento, artificial e instável. Ela quer governar para a ideologia e não para o povo. E transformar o Brasil em mais uma peça do teatro globalista, apesar do Luiz Pondé dizer que a gente não sabe o que é isso. Do outro lado, Giorgia Meloni. Ela não grita nem xinga, nem em português nem em inglês, porque o estilo dela é discreto e elegante. A postura dela já confere autoridade e respeito. Ela defende a igreja, a nação, a família, constantemente defendendo a vida e protegendo a infância. Valores típicos de direita. E não há dúvida que a possível vitória de Meloni venha a significar o retorno de uma figura esquecida e desvalorizada dos dias de hoje. A autoridade da mãe, em oposição ao feminismo militante. É o carisma feminino tradicional valorizado pela direita. Forte e ainda assim feminina, um valor extremamente odiado pela esquerda. Meloni, ao meu ver, pode e quer governar para o povo e transformar o nosso país novamente numa mãe gentil, pátria amada Brasil. Não são só duas mulheres, são duas visões de mundo, duas visões de futuro, e uma delas vai ganhar. Ou a Kamala vence e transforma o Brasil numa aldeia ideológica gigante, ou a Meloni ganha e o Brasil reencontra o seu destino. E me perdoem os exaltados, mas entre China e EUA, eu fico com os EUA. Sabe por quê? Porque eu valorizo a democracia. De 2013 para cá, a gente já teve Obama, Trump, Biden, novamente Trump. Enquanto isso, na China, Xi Jinping. Isso para mim não é democracia, não é estabilidade, isso é controle. Entre Irã e Israel, eu sou Israel. Entre Venezuela e Argentina, sou Argentina. Sabe por que eu falo isso? Eu não quero ver o Brasil se aproximando de regimes onde a censura não precisa nem se disfarçar, mas sim com nações que, apesar de todos os seus erros e defeitos, ainda lutam pela liberdade e pela dignidade do cidadão. A gente está escolhendo mais do que um governo, a gente está escolhendo se a liberdade de expressão vai continuar a prevalecer, ou se ela vai desaparecer de forma lenta, mas certeira, sob o rótulo de regulação. E tudo isso me lembrou Provérbios. A mulher sábia edifica a casa, mas a insensata, com as próprias mãos,
a derruba. A mulher sábia, ela é firme e serena ao mesmo tempo. Ela não foge da luta porque ela tem senso de missão. E a missão dela é proteger a família com firmeza e coragem. Ela inspira estabilidade, segurança, confiança. A mulher rixosa só pensa nela. Fala muito, mas não orienta. Muito pelo contrário, só inspira insegurança e confusão. Ela causa mais tensão do que harmonia. Sempre agindo por vaidade, pelo desejo de poder e atenção, nunca agindo em favor do outro. E cabe a você escolher qual dessas duas mulheres vai governar a nossa casa. E por hoje é só, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.